A glória do Evangelho. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputaram com Estevão. Atos 6, versos 1, 7 e 9. Agora estamos examinando o capítulo 6 pela sexta vez, e a dura penas constantemente tenho procurado assinalar a sua importância. Ele é interessante meramente do ponto de vista do governo e da ordem da igreja. Aqui vocês veem o início do diaconato, dos diáconos, na vida e na organização da igreja. Mas é muito mais importante por outra razão, e é nisso que estivemos concentrados. Os eventos esboçados nos versículos 1 a 6 constituem realmente um ponto divisório na história geral da igreja. Aqui a igreja enfrentou uma tentação relacionada com a questão do cuidado das viúvas, e se ela sucumbisse, toda a história do cristianismo teria sido muito diferente. Na verdade, é duvidoso se haveria alguma história dele. Em sua resistência à tentação, os apóstolos estabeleceram, uma vez por todas, o fato de que a tarefa primária da igreja não é mudar as condições sociais, não é praticar atos de bondade e de misericórdia, e sim pregar o Evangelho. Sim, a obra de caridade tem que ser realizada, e a igreja sempre a realizou. Porém, não é a tarefa primária. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas, disseram os apóstolos. Isso estabelece o grande princípio. Assim sendo, já consideramos o que é a mensagem e depois vimos porque estes homens achavam que tinham que perseverar na oração, como também no ministério da palavra. Não se pode fazer coisa alguma sem o poder de Deus. E depois, finalmente, consideramos como o homem se torna cristão e vimos que é dando obediência à fé. Todos estes pontos são doutrinas fundamentais. Permitam-me lembrá-los de que estamos estudando estes primeiros capítulos de Atos pela única razão de que estamos desejosos de saber o que o cristianismo realmente é. Há considerável confusão no mundo atual quanto ao que a igreja é e quanto ao que a sua mensagem é. E aqui está a única resposta autêntica e, portanto, a única revestida de autoridade. Esta mensagem nos chama, não meramente para vê-la de relance, não meramente para dar-lhe uma resposta emocional que esquecemos no dia seguinte, mas para obedecê-la. Ela exige obediência com a mente, com o coração, com a vontade, com todo o ser. Foi até esse ponto que chegamos e agora eu desejo examinar a igreja e sua mensagem como um todo e fazê-lo em particular à luz da oposição que se levantou contra o Evangelho. Esta oposição é descrita na segunda metade do capítulo 6, do versículo 9 até o fim. No versículo 9 nos é dito: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sireneus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, que era um dos homens escolhidos para realizarem a obra de diácono. Estou focalizando a mensagem da igreja desta maneira porque eu quero tentar mostrar a vocês o essencial, o verdadeiro caráter do Evangelho. Sinto que o nosso maior problema de hoje é que esquecemos que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Penso que a maior acusação que será feita contra esta geração, e não somente contra os de fora da igreja, mas também contra muitos de dentro, é a de que temos reduzido o Evangelho a uma coisa humana e por vezes até mesmo a uma pobre versão disso,
e perdemos de vista a glória, a grandeza e a magnificência dele todo. É porque perdemos a visão da natureza essencial do Evangelho que nos inclinamos a dar tanta ênfase ao homem moderno. Isso é tudo o que se ouve hoje em dia, não é? Alguns salientam o conhecimento do homem moderno. Dizem eles, não adianta pregar como vocês costumam, não adianta pregar com base na Bíblia, não adianta pregar a velha mensagem porque o homem moderno evoluiu fora dela. Vocês estão familiarizados com este argumento. Muitos partem daí, e é isso que controla o pensamento deles. Outros, no extremo oposto, dizem-nos que devemos levar em conta a ignorância do homem moderno. Dizem eles, naturalmente, alguns que se enquadram em sua primeira categoria, cientistas, filósofos, etc. Mas as multidões não são assim. Elas são completamente ignorantes. Elas não sabem o que significam todos estes termos eruditos. A igreja está falando hoje porque não entende a situação da pessoa comum. Essa é a segunda ênfase. Há ainda outros que nos dizem que devemos dar atenção àquilo de que o povo gosta. Dizem eles, as pessoas não querem mais ouvir pregação. Elas gostam de figuras, canto, entretenimento e teatro. Vocês devem tomar as pessoas como elas são, vendo do que gostam e do que não gostam. Pois bem, a consequência é que, neste século, toda a ênfase tem sido dada aos que chamam necessidade de uma nova mensagem. Este é o grande clamor entre os intelectuais. Vocês são inteligentes, eu sei que vocês veem televisão. Não estou dizendo que vocês são inteligentes porque fazem isso. Porém, se o fazem, podem ter ouvido alguém justo nesta última semana falar sobre cristianismo secular, um cristianismo que se descarta do sobrenatural. Espero que muitos de vocês tenham visto este programa porque penso que é muito bom que ouçamos as alternativas a este evangelho e que estão sendo apresentadas. Que coisa patética! As pessoas que propõem estas ideias querem uma nova mensagem e por isso tentam elaborar um novo evangelho que elas acham que vai atrair o homem científico moderno, que não acredita no sobrenatural e no miraculoso. No extremo oposto estão aqueles que defendem novas traduções da Bíblia, e novas traduções estão aparecendo uma após outra. Isso é tudo do que vocês precisam, dizem eles. O Tonho, o Zeca e o Kim não entendem a versão autorizada inglesa, e é por isso que eles não creem na mensagem. Por conseguinte, dê a eles novas traduções, a nova Bíblia inglesa, ou esta ou aquela tradução do Novo Testamento. Uma vez que eles tenham a Bíblia, numa linguagem que eles usam comumente, na linguagem da cozinha ou até da pia da cozinha, o povo vai crer nesta mensagem. Depois, outros dizem, não, o de que necessitamos é de mais entretenimento. O povo gosta disso, então que eu tenha. Assim que você desce ao nível deles e faz as coisas que eles normalmente fazem, você pode passar sutilmente para o seu evangelho, digamos assim, e ter sucesso dessa maneira. Não quero cansar vocês com tudo isso. Tudo o que eu estou tentando mostrar a vocês é que todos estes advogados da mudança têm uma coisa em comum. Nunca viram a grandiosidade do evangelho. Minha objeção a eles é que eles estão transformando o evangelho numa coisa pequena, numa coisa comum, numa coisa barata e fácil. Só este capítulo, o capítulo 6 de Atos, já é suficiente para desmentir diretamente todo este pensamento moderno, pois ele desfrauda diante de nós a glória da mensagem cristã. Este evangelho é o poder de Deus para a salvação, Romanos 1,16. Você não deve começar pela humanidade e sim por Deus. Se começar pelos homens e mulheres, naturalmente, vai fazer o que estiver descrevendo. Você se interessará por novas mensagens, ou por novos métodos, ou por abordagens psicológicas. Mas tudo isso é uma caricatura do evangelho. Na verdade, eu sinto que é um insulto ao evangelho. Esta é a acusação. Eu receio que todos os cristãos modernos provavelmente terão que enfrentar nas barras do tribunal do juiz eterno, que, por reduzirem este glorioso evangelho ao nível dos homens e das mulheres modernos, eles o baratearam. Aqui em Atos capítulo 6, principalmente,
na segunda metade do capítulo, onde vemos o evangelho em conflito com uma oposição, temos uma demonstração da natureza essencial do evangelho, que é sua grandeza e glória. Como este versículo revelam isso, quero mostrar-lhes que até o método utilizado para propagar a mensagem mostra algo da glória do evangelho. Ora, hoje em dia há muita prosa e muito interesse por novos métodos. As pessoas perguntam: como podemos melhorar o evangelho? O problema da comunicação, assim chamado, é a grande questão. Tanto gasto de energia com métodos. Voltemos ao Novo Testamento, voltemos a este livro de Atos e aqui encontraremos o método. Neste capítulo, lemos sobre duas importantes coisas acerca do método utilizado pelos apóstolos. A primeira é que era a proclamação de uma palavra que é a verdade. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E na disputa que houve entre Estevão e os membros da sinagoga e outros, somos informados, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Ele estava falando a eles, estava ensinando e explicando. Estes cristãos primitivos não estavam interessados em invenções ou em distrações. Toda a sua ênfase era a mensagem. E esta é a alegação de todo o Novo Testamento. Numa famosa ocasião, Nosso Senhor, em sua pregação, estava afastando um pouco o véu para permitir um vislumbre da relação entre ele e o Pai. E nos é dito que, dizendo ele estas coisas, muitos creram. João 8, verso 30. E continuando lemos, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecedes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 31 e 32. Que é que torna livre esta ou aquela pessoa? Experiências psicológicas? Certo é que não. É esta a verdade. Esta palavra, a verdade, vos libertará. E não há nada debaixo do sol que possa tornar os homens e as mulheres verdadeiramente livres, exceto esta palavra, a palavra dos apóstolos, a palavra do evangelho. Sabemos que os homens e as mulheres estão numa escravidão. Não começamos por eles, sabemos disso, porém precisamos considerar o que temos que dar a eles, e é esta verdade. Ou consideremos também o nosso Senhor em sua oração sacerdotal. Diz ele: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Que é que nos santifica e nos liberta do pecado e da escravidão? Que é que nos torna cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo? É a verdade. É esta a mensagem. Os apóstolos punham sua fé no real caráter da mensagem. Era esse método que eles usavam. Noutras palavras, seu método consistia em ministrar ensino, em dar instrução, em infundir conhecimento. Agora dizem que os homens e as mulheres modernos preferem entretenimento à pregação. Mas não me importa o que eles preferem. Estou dizendo que não é o que eles querem ou do que gostam que é importante, e sim o que eles necessitam, que é conhecimento e esclarecimento. Os homens e as mulheres são, por natureza, ignorantes e estão em pecado. Eles dizem que Deus não existe, mas disse o nécio no seu coração: não há Deus. Salmo 14, verso 1. Portanto, eles precisam de instrução. Não adianta começar pelo que o homem moderno quer e depois tentar amoldar-se a isso. Isso é um insulto à verdade de Deus. Somos chamados para proclamar a verdade, para sermos arautos do Evangelho. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, hão de saber. Ezequiel 2, verso 5. Disse Deus quando comissionou Ezequiel, e eu acredito que a mesma comissão é dada a todos os verdadeiros pregadores atuais do Evangelho. Os homens e as mulheres não são os juízes dos quais eles necessitam, porque eles não têm conhecimento. Observe o mundo deles. É preciso ensinar-lhes a verdade, a palavra de Deus. Aqui está a primeira coisa que Atos capítulo 6 revela acerca do método utilizado pelos apóstolos. O segundo fator é que os apóstolos pregavam com poder. Isto é sumamente importante, poder.
E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E nos é dito que aqueles que se opuseram a ele não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E isso é uma coisa que precisamos captar novamente. Naturalmente, o evangelho é ensino. É, como eu disse, a infusão de conhecimento. Entretanto, há uma diferença essencial quanto ao evangelho, diferença que o separa de todas as outras coisas que estão sendo oferecidas ao mundo hoje em dia. Devido a essa diferença, o método do pregador deve ser diferente do método do político ou do vendedor. Os políticos e os vendedores querem agradar as pessoas. Se vocês tentarem vender alguma mercadoria ou conseguir votos, a essência da sabedoria será chegar ao nível das pessoas e dar-lhes o que elas querem. Nisso consiste a arte geral de venda. Contudo, o método do evangelho não tem nada a ver com a abordagem utilizada pelo vendedor ou pelo político. Por que não? Porque na esfera da política ou do comércio, o sucesso depende da habilidade humana e da persuasão humana. Mas com o evangelho não é assim. A persuasão não pode fazer nada aqui, absolutamente nada. Um homem pode ser um vendedor nato, pode ser um orador habilidoso, quase à perfeição na arte do debate, fundado na razão, porém ele nunca salvará uma alma. É impossível. Na pregação do evangelho há necessidade de algo maior, de algo mais profundo, e graças a Deus temos isso. Essa é a razão pela qual não temos necessidade de copiar os métodos do grande comércio ou de qualquer outra coisa. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Poder. Que poder? Bem, um pouco antes nos é dita alguma coisa sobre Estevão. Confrontado pelo problema das viúvas, os apóstolos disseram à igreja: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo. A seguir, lemos: e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E foi porque era um homem cheio do Espírito Santo que Estevão estava cheio de poder. Poder não só para fazer prodígios e grandes sinais, mas também poder em seu falar. Lá estavam estes homens inteligentes, e lá estava um só homem, levantando-se contra eles todos, e não podiam resistir. A quê? Bem, ao poder, ao espírito com que falava. Permita-me dizê-lo de outra maneira, porque é aqui que devemos começar. O método do evangelho é o método do poder sobrenatural do Espírito de Deus. Nada menos que isso, porque qualquer coisa menos que isso não teria o mínimo valor. Anos mais tarde, Pedro o disse nestes termos, aos quais foi revelado o que? Não para si mesmo, mas para nós. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. 1 Pedro 1, verso 12. É isso, o Espírito Santo enviado do céu. A Epístola aos Hebreus expressa exatamente a mesma mensagem com estas palavras. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Hebreus 2, versos 3 e 4. Esse é o método do Evangelho. Ele não pergunta, do que os homens gostam? O que é que os homens querem? Para depois dizer, demos a eles isso, reduzindo dessa forma a glória. Não, não, a verdade, o Espírito. Permitam-me repetir com muita clareza, este é um evangelho sobrenatural, uma mensagem sobrenatural, é miraculoso. Esse é todo o argumento sobre esta questão. É por isso que é o que é. É por isso que o evangelho fez o que fez. É por isso que ele fará o que fará, como lhes mostrarei. Estamos tratando aqui do que Paulo descreve como o poder de Deus. Ele estava escrevendo para Roma, a sede do governo de todo o Império Romano. Mas Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Por quê? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1, verso 16. Isto não é ensino humano.
Não é mera filosofia, é a verdade de Deus. E ele envia o seu Espírito sobre ela, e o Espírito realiza a obra. É unicamente o Espírito que pode iluminar o ser humano, homem ou mulher. É somente o Espírito que pode transformá-lo. Este é um evangelho miraculoso, sobrenatural. E se o homem moderno me disser que não crê no sobrenatural, pior para o homem moderno. É por isso que ele e seu mundo estão como estão. Não há esperança para as pessoas enquanto não se derem conta da sua perigosa condição e enquanto, em completo desvalimento, não clamarem ao Senhor e não experimentarem o poder do bendito Espírito Santo, sobre o qual lemos neste capítulo. Esse era, pois, o método apostólico. E vocês observam quão diferente ele é de tanta coisa que é popular hoje em dia. O barateamento do Evangelho. A redução da mensagem e a confiança nos métodos e experiências humanos e não no poder do Espírito do Deus vivo. Mas desde que eu lhes mostre também a grandeza e a glória deste Evangelho na obra que ele realiza no crente. Esta é espantosa. Quanta coisa rebaixamos na ideia de quem o cristão é. Se vocês examinassem tão somente este capítulo, veriam quem o cristão realmente é. Vemos aqui que os cristãos são homens e mulheres que foram atingidos por este poder sobrenatural e miraculoso. Este os encheu e os transformou completamente. Não estamos falando de uma decisão superficial, de um pouco de melhoria aqui e ali, de parar de fazer uma coisa e começar a fazer outra. Não, não. Isso está certo, claro, porém é meramente a superfície. Então, que é cristianismo? Como nosso Senhor ensinou a Nicodemos, é nascer de novo, é ser feito novo, é ser criado de novo. É Deus trazer do nada algo à existência. Isso é cristianismo e nada menos que isso. Não há outra definição. Não devemos reduzir a fé cristã. Não é você que decide ser cristão. Você é feito cristão e é feito cristão por nada menos que o próprio Espírito de Deus. Agora, permitam-me mostrar-lhes isso simplesmente chamando a atenção de vocês para diferentes termos empregados neste capítulo. Tomemos primeiramente o termo irmãos, no versículo 3. Os apóstolos dizem: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Eles estavam tratando os seus ouvintes como irmãos, e esta palavra é deveras maravilhosa. Quem eram estes irmãos? Bem, a verdade é que eles vinham de diferentes nações. Naquela ocasião havia em Jerusalém pessoas provenientes de diferentes partes do mundo. É-nos dada a informação sobre elas no capítulo 2, versículos 9 e 10. Diferentes nações, de língua grega, de língua hebraica, alguns judeus, outros romanos. O que há de maravilhoso quanto à igreja primitiva é o rompimento de todas as barreiras erigidas pelas nações entre si. O evangelho derruba a parede de separação que estava no meio, Efésios 2, verso 14, e torna irmãos o gentio, o grego, o bárbaro, o romano e o cita. Que coisa estupenda! Esse é o grande problema do mundo moderno, não é? Falamos em nossos grandes avanços, mas as nações ainda estão brigando hoje, como faziam há 2000 anos. O que é que conseguimos realizar? Que foi que aprendemos? Não parece que aprendemos a conviver, parece? Nem a respeitar uns aos outros. No entanto, aqui está algo que junta pessoas de diferentes nacionalidades, irmãos, membros da mesma família. Mas não somente havia diferentes nacionalidades na igreja primitiva, havia também pessoas de diferentes carreiras. Muitos entre os sacerdotes se tornaram crentes, porém havia também pescadores. Homens de muitos substratos sociais eram irmãos crentes unidos, partilhando todas as coisas em comum. Não somente isso, é maravilhoso notar, só no Novo Testamento as diferentes capacidades destes crentes primitivos. Vemos um altaneiro gênio como o apóstolo Paulo, e depois vemos Pedro. Ora, Pedro era uma personalidade forte e um líder, mas acho que vocês não lhe dariam notas muito altas no que se refere a puro intelecto. Ele era um pescador, um homem comum, e contudo Pedro e Paulo eram irmãos em Cristo. Pedro fala sobre o seu amado irmão Paulo, 2 Pedro 3, verso 15, e sem dúvida Paulo se referia a Pedro da mesma maneira.
Assim, o termo irmãos é a resposta a muitos dos errôneos entendimentos sobre como comunicar o Evangelho. O Evangelho de Jesus não se preocupa de modo algum com os seus antecedentes, ou com a sua nacionalidade, ou com a sua cor, ou com a sua cultura, ou com o seu intelecto. O Evangelho de Jesus Cristo não pergunta: em que exame você passou? Quais os seus graus de escolaridade? Você chegou a um bom nível? Isso não importa. Não faz diferença. O Evangelho não indaga. Você leu o último livro sobre astronomia ou sobre algum abstruso ramo da matemática? Ele não pergunta. A que corrente política você pertence? Nenhuma destas coisas importa, porque estamos falando do poder de Deus. Pois bem, é da psicologia que neste século a investida contra o Evangelho vem poderosamente. Diz ela: sim, algumas pessoas são religiosas, elas não podem resolver as coisas sozinhas, nasceram desse jeito. A religião é a coisa certa para elas, não queremos briga com elas, mas elas não devem dizer que todo mundo tem que ser religioso. A religião é repudiada em termos de temperamento, estrutura natural e necessidades emocionais, mas aqui está a resposta: irmãos. Não ligo se você é um paradigma de todas as virtudes ou se veio das sarjetas de Londres. Regozijo-me de poder dizer a você que este evangelho une você a todos os outros cristãos. Você e eles são um em seu fracasso, são um em sua ignorância de Deus, são um em seu desvalimento. Este evangelho torna irmãos todos os tipos e condições de homens e de mulheres. O Espírito Santo une todas as classes de pessoas, irmãos. Que evangelho! E então, notem o segundo termo. Vejo-o em diversos lugares no capítulo 6, no versículo 1, inclusive. Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos. E no versículo 2, e os 12 convocando a multidão de discípulos. Discípulos. Esta palavra significa aprendizes escolares, se vocês preferirem, ou alunos. Este é também um conceito magnífico e desmente diretamente a abordagem moderna. De fato, a torna bastante risível. A abordagem moderna diz: aí estão essas pessoas, o Tonho, o Zeca e o Kim, que nada sabe do evangelho e que não entende a versão autorizada e a sua linguagem. Você deve baixar ao nível delas, deve falar com a linguagem delas, senão será impossível elas o acompanharem. Mas, se você for reduzir a sua mensagem ou mesmo variar os seus métodos por causa desse argumento, estará negando este ensino essencial: discípulos. Muitas dessas pessoas da igreja primitiva só tinham uma educação minimamente básica. Todavia, eram aprendizes. Isso acontece graças ao milagre da redenção, graças ao poder do Espírito Santo. O Espírito Santo pode tornar qualquer ser humano uma pessoa. Pode regenerar o ignorante com a mesma facilidade como pode regenerar um grande filósofo, talvez até mais facilmente. É o Espírito Santo que cria o desejo e o apetite por maior conhecimento da verdade. No momento em que os homens e as mulheres se tornam cristãos, no momento em que são regenerados, desejam ser aprendizes. Pedro, escrevendo bem mais tarde a sua epístola, expressa o ponto nestes termos: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, isto é, da palavra, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. 1 Pedro 2, verso 2. E, ao escrever, ele se lembra do que tinha acontecido no princípio. No fim do capítulo 2 de Atos, lemos sobre os que tinham crido em sua pregação no dia de Pentecostes, de modo que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Notem então, estas 3.000 almas perseveravam no quê? Na doutrina dos apóstolos, ensino, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, versos 41 e 42. E o ensino, a doutrina, vem em primeiro lugar. Estas pessoas que haviam sido convertidas, de repente, da ignorância e das trevas, da vileza de sua vida, que queriam? Seu apetite e desejo era receber mais ensino. Vocês já ouviram falar de tal coisa?
pessoas que nunca tinham lido, que nunca tinham exercido o pensamento, pessoas que viviam para o jogo, para o sexo e para a bebida, de repente queriam receber ensino. Elas diziam: dê-nos mais disto. E o texto nos informa que elas perseveravam, reunindo-se todos os dias no templo. Versículos 42 e 46. O desejo de aprender mais sobre a fé é um dos milagres da redenção e é prova do fato de que o indivíduo, homem ou mulher, tornou-se cristão. Muitos são os que têm tomado decisão, porém não querem receber ensino, não gostam do ensino, murmuraram contra isso. Eles dizem que os sermões são muito compridos e que querem algo agradável e simples, algo alegre, vivo e curto. Mas quando os homens e as mulheres se tornam cristãos, quando nascem de novo, eles são discípulos. Querem conhecer, querem crescer, querem aprender. É inevitável. O novo princípio é posto dentro deles, o que quer que eles tenham sido por natureza. Mas o novo nascimento não só introduz nas pessoas o desejo de receber ensino, dá-lhes também uma faculdade que os capacita a recebê-lo. Este é um fato maravilhoso e eu me glorio nele. Se vocês seguissem as ideias modernas, pensariam que as pessoas não têm a mínima possibilidade de entender o grande ensino do Evangelho, a não ser que fossem filósofos, eruditos, ou cientistas, ou acadêmicos. É muito difícil entender os livros de alguns teólogos. É muito difícil acompanhar as suas exposições na televisão e em outros lugares. Mas isso é simplesmente uma prova de que eles não estão ensinando o Evangelho. E o povo comum o ouviu alegremente. Marcos 12:37. Ouviam o Filho de Deus e podiam acompanhá-lo. Portanto, não é questão do que você é por natureza, não é questão de você ser pobre, de capacidade cerebral ou ter pouca instrução. Assim que você recebe esta nova vida, não só quer receber o ensino, mas também é capaz de recebê-lo. Às vezes me dizem que determinada pessoa não seria capaz de ouvir os meus sermões e, contudo, eu penso, permitam-me dizê-lo para a glória de Deus, que só este lugar é suficiente para provar que essa ideia é errônea. Tem havido pessoas que têm vindo aqui não conhecendo coisa alguma e, todavia, ouviram-me pregar sermão de 1 hora e captaram alguma coisa da pregação. A princípio, alguém me disse depois, eu não pegava muita coisa, porém sentia algo. Eu sabia que estava captando algo e eu queria mais. Eu sabia que isso era uma realidade e eu sentia a fome disso dentro de mim. E gradativamente o entendimento veio. Por que será? O apóstolo João dá-nos a resposta. Falando sobre falsos mestres, ele diz: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. 1 João 2, versos 18 a 21. Mais adiante, João volta a dizer: e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. 1 João 2, 27. Discípulos. Não só lhes é dada a verdadeira fome da palavra, também lhes é dado o poder para recebê-la. E mais, é-lhes dado o poder de discriminação, de modo que, quando homens inteligentes entendem mal o evangelho, algum pobre ignorante renascido pode dizer-lhes que estão errados. Em incontáveis ocasiões, através dos séculos sucessivos, cristãos simples, iluminados pelo Espírito, se evidenciaram mais sábios do que os seus mestres. A seguir, o próximo fato que leio sobre estas pessoas de Atos capítulo 6 é que elas se tornaram pessoas de caráter. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Oh, que evangelho é este? Aqui está um evangelho que pode mudar as pessoas, acabar com o preconceito, fazer de inimigos irmãos, pode dar-lhes um anseio pela verdade e fazer deles discípulos. E também os corrige, faz deles varões de boa reputação.
Quando vocês considerarem o que alguns deles tinham sido, perceberão exatamente o que isso representa. Permitam-me dizê-lo transcrevendo uma grande declaração feita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, versos 9 a 11. Eis aqui um poder capaz de fazer de um fracote um homem forte e poderoso. Este poder o lava, o purifica, o renova e lhe dá vigor moral e fibra moral, faz dele um homem de caráter. Lemos ademais que é possível acontecer que um homem ou uma mulher seja cheio do Espírito e receba os dons do Espírito. Leio nesta passagem que os cristãos deveriam escolher 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E a sabedoria é um dos dons do Espírito Santo. Temos aí um batismo de poder capaz de conferir aos homens e às mulheres habilidades que nunca possuíram. Estevão estava cheio de fé, confiante em Deus, e pôde apoiar-se numa palavra de Deus e de aventurar-se firmado em Deus. Fé, sabedoria, entendimento, conhecimento, milagres, curas, línguas, todas essas habilidades são dons do Espírito. Note a maravilhosa declaração no fim do capítulo 7. Então, todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Estevão estava sob julgamento perante o sinédrio, e quando os seus inimigos olharam para ele, viram um brilho, um resplendor. Havia uma glória. Era Estevão? Não. Era Deus refugindo por meio do rosto de Estevão. Ele era um homem que fora cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que o Evangelho faz. Não precisamos incomodar-nos com métodos modernos. Não precisamos reduzir o Evangelho ao nível do entendimento humano. O Evangelho é a verdade de Deus e tem o poder do Espírito. E assim eu chego ao meu último ponto, ao qual desejo dar ênfase. É que neste capítulo vemos a glória do Evangelho em sua invencibilidade. Que Evangelho! E quão patéticos são estes pequenos homens modernos que nervosamente tentam reduzi-lo para adaptá-lo ao gosto dos modernos pseudo-intelectuais, ou que procuram meios de barateá-lo e torná-lo aceitável e fácil para o homem da rua. Oh, que vergonha para eles! Que vergonha! Como foi que eles perderam de vista a glória? Acaso nunca a terão visto? Este Evangelho maravilhoso, a palavra e o Espírito é invencível. Examine, pois, o capítulo 6 de Atos. O Evangelho tem tido que enfrentar oposição e dificuldades desde o princípio. Está tudo aqui. Sejamos honestos. Encaremos os fatos. É maravilhoso que ainda exista uma igreja, porque logo no início surgiram problemas e oposição no próprio seio da igreja. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Se a igreja fosse uma instituição humana, teria deixado de existir há séculos. Se fosse possível aos homens destruir a igreja, certamente teriam tido sucesso. Não me entenda mal. Quando eu digo que o Evangelho cria de novo uma pessoa, não estou dizendo que ele a torna imediatamente perfeita. Nada disso. Ali estavam cristãos, muitos imperfeitos, como tanto de nós o somos hoje. Foi por isso que Paulo escreveu: não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor. 2 Coríntios 4, verso 5. E por isso ele confiava no poder do Espírito. Versículo 7. Dificuldades dentro. E depois dificuldades fora. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, tentando dar cabo da fé. A igreja já teve que lutar por sua vida desde o começo. Vimos que os apóstolos foram detidos e lançados na prisão, que eles foram ameaçados, que lhes ordenaram que parassem de pregar. Desde o momento em que nasceu,
a igreja enfrentou um mundo que tem feito tudo o que pode para exterminar o cristianismo. E qual é a história? É esta. Houve eras e épocas em que a igreja parecia estar derrotada. Houve tempos em que parecia que o mundo, a carne e o diabo triunfavam e que a igreja era apenas um remanescente pequeno, fraco e débil. Muitas e muitas vezes o mundo pensou que tinha derrotado o cristianismo. Entretanto, apesar de todas as aparências, o fim nunca chegou. Nunca chegou e nunca chegará. Aqui, em Atos capítulo 6, a situação era desesperadora. Estevão foi levado à morte. Mas não foi o fim. A igreja continuou existindo e continuará até que o plano de Deus seja levado à vitória final e à completude final. Porque este evangelho há de continuar e de triunfar? Na presente hora, não parece que ela vai ter sucesso, parece? Neste país, somente 10% de nós nos declaramos cristãos. O sucesso parece estar totalmente do outro lado. O povo dá risada da igreja. Diz ele que é uma coisa monstruosa esperar que alguém creia na mensagem do evangelho em pleno século XX. E, todavia, eu digo que esta é uma fase passageira, que o evangelho irá avante e triunfará, levando a uma perfeita conclusão o grande programa de Deus. Em que baseio o meu otimismo? As respostas estão aqui neste capítulo. Permita que eu as anote para vocês em conclusão. A igreja vai prevalecer porque ela tem a palavra e a verdade de Deus. A verdade tem que triunfar. Se o mal triunfasse, significaria a derrota de Deus. E isso é impossível. Deus só pode prevalecer. Deus é verdade, luz, justiça. Deus é santo e eterno. Em sua vontade inescrutável, ele permite que o mal triunfe por algum tempo, porém, só por algum tempo. O sucesso final é garantido por ser Deus quem é, por causa do caráter da mensagem. O Evangelho declara que este mundo é de Deus, não do homem. As invenções e descobertas humanas não deveriam virar a nossa cabeça. Só estamos descobrindo o que Deus já colocou no mundo. Quanto mais descobertas são feitas, mais se revela da glória de Deus. Deus fez o mundo e, portanto, o caráter de Deus está envolvido nele. E Deus nos deu a mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem? Ela nos diz que, apesar do homem ter caído e ter trazido o caos sobre si e sobre este mundo, Deus o vai redimir. Ele fez a promessa lá atrás, no Éden. Em Atos, vemos efetuar-se a promessa e ela continua sendo efetuada. O Evangelho nos diz que Deus está tão envolvido neste mundo que enviou o seu único Filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, verso 14. O Filho de Deus morreu para redimir-nos, para redimir o mundo e o universo. E Deus se empenhou, se comprometeu com esta redenção. O Evangelho anuncia que Deus não somente nos perdoa, mas também nos recria, dá-nos nova vida, dá-nos nova natureza, novo entendimento. É a verdade de Deus e tem que triunfar. Deus só tem que triunfar porque Ele é Deus. Deixe-me mostrar-lhes, porém, a vitória final de Deus de outra maneira. Observem a debilidade da oposição. Recomendo-lhes isto para que o considerem. Não sei o que seria de mim se eu não fosse cristão, porque eu não poderia crer no que está sendo oferecido como alternativa. Examine a oposição como retratada aqui em Atos capítulo 6. Os membros da sinagoga se puseram a disputar com Estevão, mas nos é dito, e não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens, para que dissessem: ouvimos-vos lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e excitar o povo, e os anciãos e os escribas, e investido contra ele, o arrebataram e o lançaram ao conselho, e apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Atos 6, versos 10 ao 14. Essa foi a oposição. Vocês veem o seu caráter? Os oponentes do Evangelho não são tão ruidosos no presente, mas chegam bem perto. Eles fazem tudo o que podem para que o Evangelho pareça ridículo, mentindo, torcendo os fatos, argumentando falsamente.
Ele representa seus papéis para a galeria e obtém aplauso popular. Rebaixam-se ao uso de qualquer fraude. Mas aqui nos é dito, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava, e realmente não podiam. Ninguém pode vencer o evangelho. Qual é a sua queixa contra ele? Que há de errado com um evangelho que nos oferece absolvição e perdão gratuito? Que há de errado com o evangelho que se oferece para criar-nos de novo? Que há de errado com o evangelho que nos chama para cumprirmos os 10 mandamentos e para vivermos o sermão do monte? Que há de errado com ele? Digo e repito que, se tão somente o mundo em geral tivesse de acordo com este ensino, não haveria problemas na esfera internacional. O mundo seria um paraíso novamente. Que é que vocês podem falar contra o evangelho? Não há resposta a isso, absolutamente nenhuma. Muito recentemente foi publicado um livro, um simpósio com um imponente título, No que eu creio. Quase me vejo exortando vocês a comprá-lo e a lê-lo. Para começar, em muitos casos vocês acharão muito difícil entender o que os seus autores estavam dizendo. Todavia, quando entenderem, verão que realmente estão escrevendo sobre o que não creem. Não há nada ali, é tudo negação. Eles não sabem no que creem. Eles dizem que não veem nenhum sentido, nenhum propósito no universo. É tudo acidente e acaso. Não há nada na vida para qualquer de nós. No que eu creio? Não creio em nada. Não sei. É isso virtualmente que eles estão dizendo. Oh, a debilidade da oposição. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Não há como responder à sabedoria de Deus que está na mensagem deste evangelho. Esta é a minha segunda razão para o meu otimismo. Mas, finalmente, a minha confiança está nisto, que o evangelho é o poder de Deus. E isso é mais que suficiente. Não é somente a verdade de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. O poder que criou o universo do nada, o poder que retirou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Que poder! É um poder que ressuscita, um poder invencível. É realmente o poder de Deus. Não somente os inimigos de Estevão não podiam resistir à sabedoria das suas palavras, mas também não podiam resistir ao espírito com que falava. E todo aquele que insiste em rejeitar o evangelho não está fazendo nada senão resistir ao Deus Todo-Poderoso. Os que objetam ao evangelho estão se lançando contra o Deus sempiterno e só vão se fazer em pedaços. Vão terminar na destruição final e eterna. Seu reino não pode falhar. Ele domina céus e terra. As chaves da morte e do inferno ao nosso Jesus são entregues. Erguei o vosso coração, erguei vossas vozes. Alegrai-vos outra vez, digo, alegrai-vos. Charles Wesley. Que os inimigos de Deus se levantem contra ele. Eles o desafiaram no princípio e continuam a desafiá-lo. Os judeus se opunham ao evangelho. Os romanos se levantaram contra ele mais tarde. Os godos e os vândalos vieram. Todas as hordas do mal e do inferno foram soltas contra este evangelho, contra esta mensagem. Todas elas têm feito o máximo para destruí-la. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra esta proclamação de que Jesus Cristo e este crucificado é poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, verso 24. Você não consegue enxergar isso? Alguma vez vocês sentiram isso? Quero fazer-lhe, amigos, algumas perguntas pessoais. Alguma vez você sentiu o poder deste Espírito operando em você? Lá estava o Espírito em Estevão no trato com estas pessoas, e elas não puderam resistir. A despeito de todo o esforço delas, não tiveram nenhuma réplica para apresentar, e todavia continuaram a não crer nesta mensagem. Você tem feito isso? Você sentiu o poder desta palavra? Você tem visto a sabedoria? Já viu a glória e a perfeição disso tudo? Você viu Deus nisso? Você sentiu o Espírito, o poder lidando com você, pleiteando com você, mostrando a você o seu vazio e sua infelicidade? Mostrando-lhe a sua necessidade de salvação, desfraudando para você a glória do Filho de Deus que morreu numa cruz para que você fosse perdoado, oferecendo para fazer de você um filho de Deus? Você sentiu isso? Sei que você é um fracasso.
Você veste a sua camuflagem intelectual, porém sabe que isso não passa de fingimento. Você conhece a chaga purulenta da sua alma. Porventura você continua resistindo ao Espírito Santo de Deus? Eu advirto de que você está se contrapondo à sua onipotência e de que você e as pessoas inteligentes da era moderna irão abaixo para a destruição. Você está se lançando contra a rocha dos séculos, contra o Deus inamovível. Vamos lá, meu amigo, você tem dado obediência a este evangelho? Rendeu-se a ele? Tornou-se um discípulo? Quer continuar aprendendo mais e mais desta mensagem? Você se tornou um dos irmãos na fé? Você se sente que foi criado de novo num sentido tal que agora pertence à família de Deus e que aguarda com eles a glória sempiterna? Posso fazer algumas perguntas finais? As pessoas às vezes ficam espantadas quando olham para você? Dizem elas, às vezes, que veem o seu rosto como se estivesse vendo o rosto de um anjo? As pessoas se aproximam de você e dizem, qual é o segredo da sua vida? Qual é a origem da paz, da calma e da serenidade do espírito que eu vejo em você? Como posso conseguir isso? O século XX, com toda a glória da sua civilização, passará, como já passou a glória de todas as outras civilizações. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1,25. Esta foi pregada a vocês. Meus diletos amigos, reconheçam esta sabedoria. Rendam-se ao Espírito de Deus, e então conhecerão pessoalmente a glória e o poder do Senhor, como ele foi pregado pela igreja primitiva.